Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai, que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18. Essas foram palavras de Jesus em sua orientação a como fazer um jejum, o verdadeiro jejum. A Bíblia está repleta de jejum, pessoas que fizeram jejum. Do Antigo ao Novo Testamento, nós vimos jejum individual, jejum coletivo, jejum de fariseus, jejum de hipócritas, jejum de cristãos, jejum de israelitas, jejum de pessoas não israelitas. O jejum é uma prática. E Jesus fala do jejum espiritual, do jejum religioso e o verdadeiro jejum. E aqui Jesus traz um modelo do jejum perfeito, do jejum cristão. Que pessoas hipócritas, pessoas não crentes, pessoas não cristãs, pessoas que não creem em Jesus também jejum. Um jejum nutricional, um jejum pagão, enfim. Não vem o caso falar do jejum dos outros. Vamos falar do jejum que Jesus orientou dos cristãos, dos evangélicos, que na maioria das vezes erram em suas práticas, né? E Jesus trouxe um modelo como fazer esse jejum, porque Jesus disse que os fariseus eles jejumam. Mas antes de entrarmos a orientação de Jesus, o que é o jejum? Para que serve o jejum? O jejum é uma prática espiritual, é um ato de fé. Quem jejuma está demonstrando fé para com Deus, para com o Senhor, para com o mundo espiritual. O jejum, ele, vamos dizer que é uma alavanca que ele traciona no mundo espiritual, na esfera espiritual, de algo espiritual. Primeiramente, para nos chegarmos a Deus, para que o nosso corpo seja abatido em nossas práticas, nossas impurezas, nossas imperfeições, nossos pecados. E a nível de fé, para a libertação, para uma ação de nível espiritual. Então o jejum é um item importante que está junto com a oração, mas que muitos cristãos não conseguem, não sabem fazer o jejum. Pastores, às vezes de curso teológico, tem conhecimento, diz que tem 2 faculdades de teologia, mas não faz, às vezes ignora, às vezes até sabe, mas ignora. Perdão. O jejum não é uma prática de marketing. O jejum não é uma prática de publicação. O jejum ele não serve para ser um marketing, ser usado como massa para chamar, para aparecer, para dizer, para falar. E hoje vimos pessoas, líderes, pessoas que têm um certo conhecimento, que diz que tem um certo conhecimento, que está à frente de algumas lideranças, fazer uma propaganda do jejum. Hoje ele diz, hoje eu vou jejuar. Amanhã eu estou jejuando até tal dia. Amanhã eu vou fazer um jejum até tal hora. Ora, essa fala, esse tipo de prática, Jesus disse que é de fariseus. Por quê? Ele diz aqui no versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, ou seja, tristes, olha, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareça que jejuam. Jesus está falando que os fariseus, eles quando iam jejuar, eles demonstravam através da tristeza, através da sua prática religiosa tradicional da época, que alguém quando olhasse, aquele cara está jejuando. Né? E Jesus estava falando aqui que eles mostravam. E hoje as pessoas não mostram na prática, mas mostram na rede social. Na publicação é o marketing. Amanhã eu estou jejuando. Eu vou jejuar até tal hora, eu vou jejuar até tal minuto, eu vou jejuar. E essa orientação não é uma orientação cristã que Jesus deu. Esta prática, esta orientação, segundo a Bíblia, segundo o próprio Jesus, é uma prática de fariseu, de pessoa hipócrita, de pessoas que querem aparecer. E Jesus não apoia esse tipo de prática. É.
Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus disse que eles já receberam sua recompensa. Por quê? Eles já demonstraram, eles já despertaram nas pessoas um sentimento. Ah, aquele dali ele jejuou, ele está jejuando hoje já. Né? Então Jesus está falando disso, de pessoas que já demonstram, que já recebem a sua recompensa. Eles se amostram, eles usam como marketing espiritual, um marketing religioso, um marketing eclesiástico, um marketing de cunho espiritual, mas para que nada serve, segundo Jesus Cristo. Aí Jesus diz, porém tu, quando Jesus diz, porém tu, ele está falando, porém tu, igreja, porém tu, ó crente, porém tu, ó cristão, porém tu que segue a mim, porém tu, discípulo, porém tu, apóstolo, porém tu, meu seguidor. Com tu é diferente. Esse tu representa a igreja. O fariseu representa o religioso que está de Bíblia na mão, que diz que é cristão, que diz que é religioso, que guarda os mandamentos, etc. Né? Que tem aquela pomposidade, tem os seus cargos, porém é fariseu. Agora, esse tu é diferente. Quando Jesus diz, porém tu, ó igreja. Olha, aí o negócio com a igreja é diferente. A verdadeira igreja, a prática dela, o jejum dela é diferente. Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém. Não, por quê? O jejum dela é para Deus, é para Jesus. E alguém se incomoda quando diz aquele fulano não jejum, aquele fulano não ora, aquele fulano não participa do jejum. Ora, fulano é fariseu, fulano não é hipócrita, porque precisa conhecer Bíblia, precisa saber o que Jesus ordena, o que Jesus não ordena. Não é o Maria vai com as outras, não é no fogo do marketing religioso, não, não é assim que funciona não. E ninguém é obrigado a aceitar, é problema de quem aceita e de quem deixa de aceitar. Porém tu, Jesus dizendo, quando jejuar, você quando for jejuar, você siga a orientação de Jesus se quiser. Se quiser continuar no marketing religioso, dizendo eu vou orar, eu oro até dar calo no joelho. Isso é hipocrisia. Isso é coisa de fariseu. Fariseu levantava a mão em público, dizia que estava orando. Fariseu demonstrava que estava fazendo jejum. Fariseu demonstrava que estava orando. Sentava nos primeiros bancos. Fariseu, isso é tudo prática de fariseu. E quem conhece Bíblia sabe quando a gente encontra um crente fariseu, um pastor fariseu, um evangelista fariseu, um presbítero fariseu, um diácono fariseu, um crente fariseu, um cristão fariseu, um membro fariseu. Né? A palavra fariseu é hipócrita. É o falso cristão, que Jesus sempre falou. A Jesus, porém, tu quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Jesus dá uma orientação estética. Por que Jesus dá uma orientação estética? Essa orientação estética é uma orientação na conduta social. Tem gente que coloca até no Facebook, eu estou jejuando hoje. Hoje eu comecei meu jejum da meia-noite e vou até a meia-noite do outro dia. Olha, que esse jejum é vão. E o profeta Isaías disse que tem jejum que começa na oração e termina na briga. Já viu? Tem pessoas que vão jejuar, começa na oração, de meia-noite, dobra o seu joelho e vai orar. Termina o seu jejum em confusão. Isaías disse que termina em soco, confusão, briga. Foi o profeta Isaías. Lá na sua profecia disse que tem pessoas que jejum terminam em briga, em confusão. Então aqui fica a orientação de Jesus, para não pareceres aos homens. Os homens não precisam saber que você está jejuando. Ninguém precisa saber. Mas quem é que precisa saber? Olha lá. Mas sim o teu pai. Quem é teu pai? É Deus, o Todo-Poderoso. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Jesus Cristo. O Espírito Santo. O inferno, os demônios. Os demônios precisam saber que vocês estão jejuando. Mas o teu vizinho, o teu irmão de igreja, o membro, não. Existe o jejum coletivo, mas isso é diferente. Existem 3 tipos de jejum. O jejum radical, o jejum parcial, o jejum total. Jesus fez um jejum, Daniel fez jejum, Esther fez jejum. O jejum de Esther foi 3 dias, sem comer e sem beber. O jejum de Daniel foi um jejum parcial. E o jejum de Jesus foi um jejum total. Alguém diz que ele só comeu e não bebeu água, enfim. Então existem algumas regras técnicas
sobre jejum, mas de cunho espiritual, de informação espiritual, o jejum é esse. Ninguém precisa saber o teu jejum. Quando jejuares, ora, é tu e teu pai, em segredo, em secreto. E ele diz, ó, que está em oculto, que está em segredo. E teu pai, ó glória, que está em segredo, em oculto, que está no céu, no mundo espiritual, ele está vendo. Tem gente que jejum para os outros ver. Eu vou jejuar para o pastor ver. Eu vou jejuar para a igreja ver. Tem pastor que diz, eu vou jejuar para a igreja ver que eu estou jejuando. É menino, é bobo, né? Talvez não seja nem hipócrita, mas está fazendo papel de hipócrita. Tem gente que não é hipócrita, mas está fazendo o que fariseu faz. Por quê? Porque desconsidera que Jesus... Ele está indo mais para... Ele está trabalhando mais para os outros ver do que para Jesus ver. E quando nós trabalhamos mais para os outros ver, nós se tornamos um cristão hipócrita. Um cristão de nível fariseu, né? Que vê o que está oculto, ele te recompensará. A recompensa não vem de homens. A recompensa não vem do fulano nem da fulana. A recompensa vem do teu pai, que está em segredo. Então aqui fica esta orientação, leia a Bíblia. O que a igreja, o que a Bíblia orienta a respeito do jejum. E pare de criticar e pare de falar daquelas pessoas que acompanham a Bíblia e não faz a prática de fariseu, né? Vamos conhecer a Bíblia, para depois a gente não julgar os outros e cair no pecado do julgamento. Aí complica, né? Só se prejudica a si mesmo. Então que Deus abençoe, que Deus receba o seu jejum e que quando você jejuar, jejum para Deus ver, não para os outros. E que Deus abençoe a cada um de nós.